Olá, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leandro e esse é o canal Política e Fé. E dentro desse tema eu quero estar trazendo aqui um tema relacionado à fé no Senhor, a fé do cristão ou a fé de alguém que crê em algo relacionado à fé, mas no caso aqui, relacionado a Deus. Quero estar abordando aqui com vocês 3 temas para nós falarmos sobre a liberdade humana. O primeiro tema é a liberdade, a soberania divina, a influência do adversário e a liberdade humana. Aonde Deus, sendo soberano, ele opera, aonde o inimigo, sendo mais forte do que nós, ele opera, e aonde nós, como seres humanos, temos liberdade. Vamos lá. Isaías capítulo de número 46, o versículo de número 5, nos diz assim. Assim está escrito: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? É a palavra do Senhor dando uma pequena descrição de quem é o Senhor. A Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer que o Senhor é soberano. Não existe Deus como o Senhor, como diz a própria palavra. A quem ou com quem me comparareis? E quem é ou que coisa é semelhante a mim para que confrontareis comigo? É como se Deus estivesse lançando um desafio dizendo: que Deus há semelhante a mim? Quem é soberano como eu? Fora de mim não existe outro Deus. É como se o próprio Deus estivesse dizendo que Ele é Senhor e que está acima de tudo e de todos. O Senhor é soberano em glória, o Senhor é soberano em poder e o Senhor é soberano em majestade. E como que Deus, sendo soberano, ele opera no campo humano? Bem, a Bíblia vai dizer que quando Deus cria o ser humano, Deus dará a ele o livre-arbítrio. E o que é esse livre-arbítrio? O direito de escolher servir a ele ou não. Em outras palavras, Deus criou, ou em outras palavras, Deus criou o ser humano com a capacidade de dizer que vai amá-lo ou que vai aborrecê-lo. Deus, sendo soberano, deu essa capacidade ao ser humano. E Deus é Deus e não há ninguém semelhante ao Senhor. O outro texto que eu quero estar trazendo a vocês aqui é sobre a influência do inimigo no campo humano. Vamos estar lendo aqui rapidinho Gênesis 3, do versículo 1 a 6, que vai dizer assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Aqui nós podemos ver que Deus, sendo soberano, ele não interviu de imediato para contradizer a decisão de Eva de desobedecer a Deus, e Deus é soberano. O outro ponto é o inimigo, o adversário, que a antiga serpente aqui faz referência ao maligno, ao adversário, ele teve o poder e ainda tem o poder de influenciar. Mas podemos observar algo interessante. Ele influenciou, ele seduziu, ele convenceu, só que ele não obrigou, ele não forçou. Portanto, a liberdade humana continua intacta, tanto da parte da soberania de Deus, quanto da influência do maligno. Deus, sendo soberano, não interviu na escolha do ser humano, e o inimigo seduziu, persuadiu
persuadiu, mas ele não forçou. Então o ser humano continuou com a sua liberdade. Agora eu quero trazer aqui um outro ponto que fala o seguinte: até onde vai a liberdade humana? Bem, como já falamos, a liberdade humana ela é respeitada pelo próprio Deus. Então, se nós temos liberdade para decidirmos aquilo que queremos e Deus, sendo soberano, não interfere em nossas decisões, mas nos deu a capacidade de escolhermos o que vamos fazer, então está restrito a nós a responsabilidade. Romanos capítulo de número 14 e versículo de número 12 nos diz assim, Romanos 12, 14. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu quero estar falando sobre isso aqui por causa de um ponto. As pessoas acham, ou as pessoas têm um lendo engano, de achar que elas vão viver como elas bem entenderem e que não haverá um prestamento de conta, ou que as pessoas são levadas por uma força maior, ou por algo chamado de predestinação. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que o ser humano ele tem liberdade para ele escolher o que ele quer para a vida dele. E se há escolha, logicamente não há predestinação, não existe nada predeterminado. Eu vejo a vida do ser humano assim, como um livro com pautas, mas sem nenhuma letra, sem nem nada está escrito. E o ser humano com a caneta, e tem o poder de escrever o que ele bem entender neste livro. Este livro seria a sua vida, esta caneta seria as suas ações. Portanto, nós podemos e nós temos a liberdade para vivermos tudo o que quisermos, mas todavia haverá um dia em que nós haveremos de prestar conta para com Deus. Podemos viver o que quisermos, mas vai chegar o dia, a hora em que prestaremos conta com o Senhor. Aí o ponto que eu quero trazer aqui é, muitas pessoas mentem porque dizem, eu tive que mentir. Não, você escolheu mentir. As pessoas que cometem adultério, por exemplo, não é porque o casamento estava ruim. Não, você cometeu adultério porque você resolveu cometer adultério. Uma pessoa que se embriaga, pega um carro, vai para o trânsito, causa um acidente, tira a vida de alguém, vai dizer, foi irresponsabilidade. Não, você escolheu fazer isso. Isso é escolha sua. A Bíblia vai dizer que a suma ou resumo de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O Evangelho não ficou para uma mera classe religiosa ou para alguém que se identifica com o Evangelho, não. O Evangelho é para todo homem. Qual é o requisito necessário para se obedecer o Evangelho? Fazer parte da humanidade. Você faz parte da humanidade? Pois é, o Evangelho é para você. A palavra de Deus é para você. Eclesiastes 12, versículo 14 diz que o Senhor trará a juízo todas as coisas, sejam elas encobertas ou reveladas, sejam elas boas ou más. O Senhor trará a juízo todas essas coisas. Então não fique ou não pense a pessoa que vive no adultério, que Deus não trará o seu adultério à tona. Deus trará o seu adultério à tona. A pessoa que vive na mentira, Deus trará a sua mentira à tona. Tudo o que o ser humano faz ou deixa de fazer, ele vai responder por isso. Por quê? Porque isso faz parte do campo da liberdade humana. Portanto, a maneira como nós vivemos determinará o juízo de Deus sobre cada um de nós. Se você vive na mentira ou se vivemos na mentira, no adultério, tomando de 1 a 51, nós podemos viver essas coisas, mas vai chegar o dia e a hora em que nós haveremos de prestar contas ao Senhor. Vejamos bem, reservou o Senhor um dia em que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. De si mesmo a Deus. Olha o que diz Romanos 12, 14, texto que eu já li. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Muitos se deixam pecar por causa da influência dos outros, porque se dizem serem seduzidos pela influência,
Mas aqui a Bíblia está dizendo que você tem liberdade para escolher o que você quer. Você tem liberdade para você viver o que você quer. No dia do acerto de conta com Deus, não vai ser possível dizer: não, Senhor, eu bebi por causa da influência do amigo, eu traí a esposa por causa da influência do amigo, eu traí o marido por causa da influência do marido. Não. A Bíblia está dizendo que cada um dará conta de si mesmo a Deus, por tudo aquilo que ele viveu e por tudo aquilo que ele fez. Portanto, vejamos bem o que estamos fazendo, porque o juízo de Deus virá sobre os homens. Virá sobre os homens. Você não precisa crer. Você não precisa crer. Só saiba disso. O juízo do Senhor virá sobre os homens. Creia você ou creia não, a palavra do Senhor se cumprirá cabalmente sobre cada homem e sobre cada mulher que habita este planeta chamado Terra. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.